Olá a todos, eu sou o professor Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito do poema Caso Pluvioso, de Carlos Drummond de Andrade, que é uma obra para o PAS 1 da UNB. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e educação aqui no YouTube. Primeiramente, é importante que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o momento, vamos dizer assim, dentro da história da literatura em que o Carlos Drummond de Andrade costuma ser inserido. Ele pertence, assim, dentro da historiografia da literatura brasileira, à segunda geração do modernismo. Provavelmente essa informação talvez não caia no PAS, porque é um conteúdo do terceiro ano do ensino médio. Entretanto, é importante vocês terem uma base sobre isso para interpretarem melhor o poema. É um momento do modernismo que vai de 1930 a 1945, primeiramente. Os autores desse momento da história da literatura brasileira abordam temas e questões políticas de forma recorrente. Eles discutem temas relacionados à religiosidade e à alma humana. Há uma valorização de discursos minoritários, reflexão sobre o eu moderno. É uma reflexão muito forte sobre o eu moderno nesse momento literário. Há uma mistura de estilos, também muito recorrente dentro das obras da segunda geração do modernismo, e também é possível perceber uma consolidação da modernização literária, isto é, houve a modernidade na literatura sem a modernização social. A literatura brasileira se modernizou no século XX, entretanto, até meados do século XX, entretanto, a sociedade brasileira não se modernizou. Algumas características aqui do Carlos Drummond de Andrade, para vocês conhecerem também um pouco mais o autor, são estas aqui. É muito recorrente aí tratar de alguns desses temas, que é a incompletude do indivíduo, ou seja, o indivíduo se sente incompleto em diversos momentos e reflexões. Ele vai refletir sobre a poesia, sobre o ato de escrever poemas. Isso é muito recorrente na obra do Carlos Drummond de Andrade. Ele vai fazer diversas reflexões sobre o eu no mundo, essa reflexão de como o eu se sente em relação ao mundo ao redor dele, como é que são as emoções, os sentimentos, o que é que desperta determinadas situações vivenciadas no cotidiano. Ele vai ter uma inovação estética, ou seja, ele vai inovar esteticamente. Nós veremos na poesia do Carlos Drummond de Andrade a busca por novos recursos de expressão. Ele vai apresentar uma desilusão diante das guerras, né, de uma maneira geral. As guerras vão deixá-lo, em certa medida, desiludido em alguns momentos. Ele vai criticar o academicismo, né, uma crítica ao academicismo, que ele faz aquele pensamento extremamente rebuscado, extremamente inalcançável, vamos dizer assim, incompreensível. Incompreensível é melhor. Que as pessoas não entendem direito, aquela formalidade excessiva, rebuscamento excessivo, sem muito sentido. Ele em vários momentos vai falar da vida em Minas e relação emotiva, reflexiva com Itabira, que é a terra natal dele, né? Itabira é uma cidade de Minas, né, gente? Ele vai construir relações entre contrastes, né? Noite e dia, por exemplo. Ele vai fazer uma mistura em certos momentos entre elementos da prosa, como diálogos, e da poesia, também, como os versos, as rimas, são elementos típicos da poesia. E também vai colocar alguns elementos típicos da prosa. Também a obra dele vai ser marcada por diferentes formas de expressar sentimentos amorosos na poesia. E aqui eu finalizo essa sessão, né, falando para vocês que o poema Caso Pluvioso foi publicado originalmente no livro Viola de Bolso, de 1952. Também ganhou uma outra edição em 1955 e recentemente recebeu ainda uma nova edição com alguns materiais inéditos. Eu vou deixar
em um link abaixo na descrição para quem quiser eventualmente adquirir esse livro, essa edição mais nova do livro. Vamos aqui à leitura do poema. Antes de ler o poema, gente, eu preciso lembrar uma coisa. A todos vocês, prestem muita atenção. Ler um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é exigido pelo PAS da UNB, exige atenção e paciência em níveis, vamos dizer assim, maiores do que a atenção e a paciência que a gente tem diante de uma postagem em redes sociais. Então, ler um poema do Carlos Drummond de Andrade exige que vocês tenham um ritmo mais calmo, que vocês releiam o poema e que vocês prestem muita atenção, tá bom? Então, eu vou ler aqui primeiramente o poema como um todo, depois vou analisando alguns tópicos dele, tá bom? Caso Pluvioso, de Carlos Drummond de Andrade. A chuva me irritava, até que um dia descobri que Maria que chovia. A chuva era Maria, e cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. E meus ossos, molhando, me deixava, como terra que a chuva lavra e lava. Eu era todo barro, sem verdura. Maria, chuvosíssima criatura. Ela chovia em mim, em cada gesto, pensamento, desejo, sono e o resto. Era chuva fininha e chuva grossa, matinal e noturna, ativa. Nossa, não me chovas, Maria, mais que o justo chuvisco de um momento, apenas susto. Não me inundes de teu líquido plasma, não sejas tão aquático fantasma. Eu lhe dizia, em vão, pois que Maria, quanto mais eu rogava, mais chovia. E chuveirando atroz, em meu caminho, o deixava banhado em triste vinho, que não aquece, pois água de chuva, mosto é de cinza, não de boa uva, chuvadeira Maria, chuvadonha, chuvinhenta, chuviu, pluve medonha. Eu lhe gritava, para, e ela chovendo, poças d'água gelada ia tecendo. E choveu tanto Maria em minha casa, que a correnteza forte criou asa. E um rio se formou, ou mar, não sei. Sei apenas que nele me afundei. E quanto mais as ondas me levavam, as fontes de Maria mais chuvavam. De sorte que com pouco e sem recurso, as coisas se lançaram no seu curso. E era o mundo molhado e subvertido, sobre aquele sinistro hiato chovido. Os seres mais estranhos se juntando, na mesma aquosa pasta iam chamando, contra essa chuva estúpida e mortal, catarata, jamais houve outra igual. Antepetendam, cânticos se ouviram, que nada, as cordas d'água mais deliram, e Maria, torneira desatada, mais se dilata em sua chuvarada. Os navios sossobram, continentes já submergem todos os viventes, e Maria chovendo. Eis que a essa altura, delida e fluida, a humana em fibratura, e a terra não sofrendo tal chuvência, comoveu-se a divina providência, e Deus, piedoso e enérgico, bradou: não chove mais, Maria. E ela parou. Bem, gente, sobre este poema, primeiramente eu tenho que esclarecer algumas coisas. Eu vou deixar até o link abaixo para o arquivo disponibilizado pelos próprios Sebrasp, e eu preciso destacar para vocês que vocês vão encontrar diferentes, vamos dizer assim, versões desse poema em alguns pontos. Por exemplo, na edição que eu tenho, este poema é composto por estrofes de 2 versos. Já na versão que o Sebrasp colocou, pelo menos disponibilizou, por exemplo, as estrofes, possuem 4 versos. Então vai haver várias pequenas diferenças entre as versões. Na versão lá do Sebrasp, por exemplo, Maria estará com letra maiúscula. Na minha versão, lembrado, eu peguei o poema aqui do Drummond, mas com base na obra completa que eu tenho dele, da Nova Aguilar, da década de 1980.
E nessa edição que eu tenho, Maria aparece com letra minúscula. Já na edição que o Sebrasp colocou no arquivo, com os poemas transcritos, aparece Maria com letra maiúscula. Enfim, vocês vão ver alguns problemas, né? Tem dado alguns problemas as transcrições de textos poéticos escolhidos pelo Sebrasp para as provas do PAS. Mas é importante que eu faça essa observação para vocês eventualmente vendo alguma diferença entre esta versão e a versão disponibilizada pelo Sebrasp. É por isso, eu estou tentando esclarecer aqui para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação a isso, podem colocar aqui nos comentários. Então, o primeiro ponto é o glossário. Há muitas palavras neste poema que exigem uma pesquisa no dicionário, já desde o título para algumas pessoas. Caso pluvioso, que traz ou anuncia chuva. Tem essa relação com a chuva muito forte, né? Rogar, aqui já nesse verso aqui, rogava, né? Que é o verbo rogar, que é pedir com insistência, suplicar. Atroz, e chuveirando atroz em meu caminho. Muito cruel, desumano, tem esse sentido, de muito cruel, desumano. Mosto, que não aquece, pois água de chuva, mosto é de cinza, que não de boa uva, mosto é de cinza. Tem esse negócio, mosto tem esse sentido de sumo de uvas frescas que não foram fermentadas, né? Só que esse não é de boa uva, né? Ele está falando que esse sumo de uvas frescas, né, não é de boa uva, vamos dizer assim. Não é bom, é cinza, né? Pois a água de chuva, mosto é de cinza, não de boa uva. Ele está fazendo essa associação entre esse sumo de uvas frescas, né, com a chuva que está caindo. Sovertido aqui significa sofrer total destruição, fazer sumir, cobrir de terra, soterrar. Então aqui quando ele usa, né, e era um mundo molhado e sovertido, né, totalmente destruído, né, coberto de terra, né, sobre aquele sinistro e atro chovido. Atro que é muito escuro, responsável por uma situação triste, né, aquele sinistro e irresponsável por essa situação triste, né, chovido, né, que é a causa, né, vamos dizer assim, dentro do poema dessa chuva, né, essa chuva traz muitos sentimentos ruins, né, vamos dizer assim, muitas aflições. Sentimentos ruins não seria o termo exato, né, mas muitas aflições. Aflições eu acho que é uma palavra mais adequada. Antepetendam é um cântico pedindo o fim da chuva. O petendam, a princípio, é uma expressão antiga do latim, se eu não me engano, que vai se referir a um pedido de chuva. Aqui o Drummond brinca com isso, né, e vai usar o antepetendam, que é o cântico pedindo o fim da chuva. Ele vai querer o fim da chuva. Antepedentam, cânticos se ouviram. Ou seja, cânticos contra a chuva. Então, essa expressão é mais complicada, mas assim que a gente entende o significado dela, passa a fazer muito sentido, porque está chovendo o tempo todo. E essa chuva, na verdade, é Maria. Então, vamos lá. Tem também sossobrar, que é revirar aqui, né? Os navios sossobram, né? Viravam, né? Devido à grande chuva. Delida, que se delia, que não existe mais, aniquilada, desfeita, né? E eis que essa altura estava desfeita, aniquilada e fluida humana em fibratura. Fibratura é firmeza ou solidez de caráter, né? Não havia mais essa firmeza, né? Já estava delida. Já estava o que, gente? Já estava aniquilada, desfeita. Primeiramente, gente, é importante que vocês tenham uma ideia muito geral do poema, que eu parto de uma provocação para vocês. A gente pode ler esse poema como uma paixão intensa ou uma obsessão do eu lírico que fica ali com aquele pensamento sobre Maria que estava chovendo o tempo todo na vida dele, né? A chuva me irritava, até que um dia descobri que Maria é que chovia. A chuva era Maria. Então, esse entendimento metafórico aqui de que a chuva era Maria
é fundamental para vocês entenderem o restante do poema. Então, quando vocês lerem esse poema, partam dessa metáfora. A chuva era Maria, e cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. Ou seja, era uma chuva que tomava o dia dele. Meus ossos molhando me deixava com terra que a chuva lavra e lava. E aí ele vai partir dessa metáfora, a chuva era Maria, para falar os efeitos de Maria na vida dele. Então, e aí é um questionamento que é interessante a gente fazer, né? A gente pode interpretar isso como uma paixão intensa ou uma obsessão do eu lírico. Isso é uma coisa a se pensar. Aqui também o uso do sentido conotativo, não é o sentido do dicionário, que é vamos dizer assim, que é o denotativo, um sentido mais concreto das coisas, que é o denotativo. Mas um sentido mais conotativo, né? A chuva era Maria, olha o uso conotativo. Uma pessoa, por exemplo, Maria, vamos supor, não pode ser uma chuva. Então isso é importante que vocês tenham em mente. Esse poema foi escolhido, em parte, um dos grandes pontos desse poema é a abordagem do uso do sentido conotativo. A criação de novas palavras. Vocês têm aqui, por exemplo, chuvio, chuvadonha, chuvinhenta, que são chuvíssima, se eu não me engano, tem aqui durante o poema também. Vai ter chuvosíssima, perdão, achei aqui, ó, chuvosíssima criatura. Vai ter aqui um conjunto de neologismos durante o poema. São novas palavras que vão sendo criadas. E vai ter também diversas palavras associadas a ideias e consequências ligadas à chuva. Ou seja, não é só a relação com a chuva no sentido do uso do radical das palavras, são também as consequências, né? As inundações, e era um mundo molhado, sorvetido sobre aquele sinistro hiato chovido, seres mais estranhos se juntando na mesma cosa, pastem clamando, contra essa chuva estúpida e mortal, catarata jamais houve outra igual, né? Numa chuva muito forte, né? Uma tempestade, né? Os navios também aqui mais na frente, gente, sossobram, né? Continentes já submergem com todos os viventes. Aqui é uma hipérbole também, né? Que ele faz, que é esse sentido, o uso de diferentes figuras o uso de diferentes figuras de linguagem, né? A hipérbole é o exagero, né? Choveu tanto que continentes já submergem com todos os viventes. Não foi esse tipo de chuva que aconteceu, gente. É uma hipérbole, vamos dizer assim. Tem a metáfora também que começa já desde o início aqui, né? A chuva era Maria, Maria é uma chuva. Então ele usa esse sentido mais metafórico, né? Por exemplo, quando a gente fala que uma determinada mulher é uma flor, a gente está usando uma metáfora, porque a gente não está falando que a pessoa é uma flor, mas a gente está aproximando a pessoa a características da flor, né? Quer falar que ela é bonita, por exemplo. Então a gente usa isso no sentido metafórico. Também é importante ter atenção ao verbo chover e ao radical chuve, que vai formar diversas palavras. Aqui a atenção ao verbo chover se deve ao seguinte: ela chovia em mim. Se vocês pegarem um dicionário ou falarem com o professor de português, perguntarem, vocês vão ver que vão falar para vocês. O verbo chover ele é um verbo impessoal. Ninguém chove. Só que o que fez o Carlos Drummond de Andrade neste poema? Ele usou ela chovia em mim. Ou seja, quem está chovendo? Ela. E ela se refere a Maria. Então, esse uso do verbo chover de forma pessoal, ou seja, ele não é impessoal, ele não fica só sem nenhum referente, sem sujeito. Não, aqui ele tem um sujeito. Ela, Maria chovia. Até ele usa aqui, né? Não me chovas, Maria. Olha só. Não me chovas, tu não me chovas, Maria. Usa até a segunda pessoa aqui do singular. Então tenham atenção a isso. Pode ser um item, né? Podem perguntar, por exemplo, se o verbo chover no poema ele está sendo utilizado em todas as suas ocorrências como impessoal. O que é errado, porque, por exemplo, não me chovas, Maria, aqui o verbo chover não é impessoal.
Tá bom, gente? Também vocês prestarem atenção, chuvarada, diversas palavras que são chuvadonha, chuvinhenta, chuviu, várias palavras formadas a partir do radical chuve. Tá bom, gente? Aqui também vocês precisam prestar atenção que há o uso de rimas em cada estrofe. Em cada estrofe, as rimas, vocês podem notar aqui, por exemplo, na última parte do poema, juntando, clamando, a rima dentro das estrofes, mortal com igual, ouviram com deliram, desatada com chuvarada, parou com bradou, chuvência com providência, enfibratura com altura, viventes com continentes. Então, há rimas entre as estrofes. Dentro das estrofes de 2 versos, tá bom, gente? E aqui, gente, um outro ponto, eu fiz a contagem lá das sílabas poéticas, né? Há a presença de versos decassílabos. Como eu fiquei em dúvida em alguns versos para identificar se todos os versos do poema são decassílabos ou não, teve alguns versos que eu fiquei na dúvida. Então, eu preferi deixar aqui uso de versos decassílabos. Há a presença de verbos decassílabos. Em alguns casos, eu achei que é questionável dizer se todos são ou não decassílabos, porque existem vários recursos expressivos dentro da poesia. Mas aqui o que eu posso afirmar para vocês é que existe a presença de versos decassílabos no poema. E essa questão, e esse poema já foi questão do Enem, na versão digital de 2020. Tenho muita atenção em relação a isso. Diversas obras do Paes, especialmente poemas, já caíram no Enem recentemente. Alguns mais antigos também, né? Mas há muitos poemas que já caíram no Enem. Então, no Enem 2020, na versão digital, foi considerada correta a seguinte afirmação. Considerando-se a exploração das palavras Maria e chuvosíssima no poema, conclui-se que tal recurso expressivo é uma inovação lexical, singularizante da linguagem literária. Inovação lexical, gente, é uma maneira mais formal, né, de dizer que é uma inovação no vocabulário, ou seja, a criação de uma nova palavra. E o que é a criação de uma nova palavra, gente? É um neologismo. Então é muito importante vocês terem isso em mente. No poema há diversos neologismos, como chuvosíssimo, né? Uma inovação lexical, uma inovação no vocabulário. Tá bom, gente? E aqui uma pergunta que vocês fazem sempre. Como pode cair no Paes essa obra? Primeiramente, processos de formação de palavras. Fiquem muito atentos a isso. Também pode cair, que é um item relativamente fácil de se fazer, análise para ver se em um determinado trecho a presença de um aposto ou de um vocativo. Prestem muita atenção a isso, é um item muito fácil de fazer. Provavelmente, quando cair esse poema, talvez caia 1 ou 2 vezes esse poema nas provas do Paes, enquanto a matriz estiver vigente, é provável que caia um item sobre o vocativo, porque é um item muito fácil de fazer para o examinador. Tá bom, gente? Para quem estiver elaborando as questões. Também tem a análise morfossintática de um trecho do poema, que pode cair. Identificar quem é o sujeito de um determinado verbo, por exemplo. A interpretação dos sentidos do poema. Usos das figuras de linguagem no poema. Eu acho que deve cobrar mais uso da metáfora, de uma hipérbole. E o diálogo com química, física e biologia, principalmente sobre as propriedades da água e a importância da água para a vida. Pode cair diversos aspectos. Tá bom, gente? O que vocês acharam do poema? Lembrando, gente, vocês precisam ler esse poema várias vezes para entender, por exemplo, que aqui a chuva me irritava. Vou reler essa parte aqui do poema. Olha só. A chuva me irritava, até que um dia descobri que Maria que chovia. A chuva era Maria, e cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. Ou seja, essa chuva ficava irritando ele. Mas o que era essa chuva? A chuva era Maria. E cada parte dessa chuva que estava associada a Maria ensopava e estava no domingo dele, no dia dele, que é um
dia que é associado normalmente ao descanso, inclusive, na nossa cultura. Meus ossos molhando me deixava como terra que a chuva lavra e lava. E eu era todo barro, sem verdura, Maria, chuvosíssima criatura. Ela chovia em mim, em cada gesto, pensamento, desejo, sono e o resto. Ou seja, ele estava pensando aqui o tempo inteiro na Maria. A Maria estava chovendo nele. Era chuva fininha e chuva grossa, matinal e noturno, ou seja, de manhã e de noite, gente. Ativa, nossa. Não me chovas, Maria. Mais que o justo, chuvisco de um momento, apenas susto. Não me inundes de teu líquido plasma, não sejas tão aquático fantasma. Eu lhe dizia em vão, pois que Maria, quanto mais eu rogava, mais chovia. Ou seja, quanto mais eu suplicava, mais Maria chovia, mais havia esse pensamento, esse desejo nos gestos dele também. Vamos reler aqui o poema, gente. Eu acho que essa releitura pode interessar muito vocês. Que agora vocês podem entender melhor o poema, não é verdade? E chuveirando atroz em meu caminho, o deixava banhado em triste vinho, que não aquece, pois água de chuva, mosto é de cinza, não de boa uva. Ou seja, o deixava banhado em triste vinho. Ele não tem essa água, aquele líquido do bom vinho, né? Um mosto é cinza. Depois voltem aqui, ó. Qual é o significado de mosto? Sumo de uvas frescas que não foram fermentadas. Só que aqui esse mosto, né? Ele é de cinza, não de boa uva. Para vocês verem, né? Como tá essa chuva. Chuvadeira Maria, chuvadonha, chuvinhenta, chovil, pluvimedonha. Eu lhe gritava para, e ela, chovendo, poças d'água gelada ia tecendo. Ele pedia para parar, mas continuava a chuva. E choveu tanto, Maria, em minha casa, que a correnteza forte criou asa. E um rio se formou, ou mar, não sei, se é apenas que nele me afundei. Ele se afundou nessa chuva de Maria. E quanto mais as ondas me levavam, as fontes de Maria mais chuvavam. De sorte que com pouco e sem recurso, as coisas se lançaram no seu curso. E era um mundo molhado e sovertido, sobre aquele sinistro hiato chovido. Ou seja, gente, a chuva estava fazendo muitos estragos, né? Os seres mais estranhos se juntando na mesma aquosa pasta iam clamando contra essa chuva estúpida e mortal. Catarata, jamais houve outra igual. Antepetendam, cânticos se ouviram, ou seja, os cânticos contra a chuva, né? Para o fim da chuva, porque o petendam era a favor da chuva. O antepetendam vai ser o quê? Contra a chuva. Devido aqui, ó, a esse ante aqui. Tem ideia de contrário. Que nada, as cordas d'água mais deliram, e Maria, torneira desatada, mais se dilata em chuvarada. Ou seja, apesar desses cânticos, continua a chuva, gente. Vai ficando ainda maior. Os navios sossobram, continentes já submergem com todos os viventes. Maria chovendo. Eis que a essa altura, delida e fluida a humana infibratura, e a terra não sofrendo tal chuvência, comoveu-se a divina providência. E Deus, piedoso e enérgico, bradou, não chove mais, Maria. E ela parou. O que vocês acharam? Nessa segunda leitura vocês entenderam melhor o poema ou não? Falem aí nos comentários, tá bom? Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo que eu vou ajudar vocês, tá bom? Também peço para que vocês acompanhem os nossos vídeos aqui do canal sobre as análises de obras do Paz e também sobre diversos livros aqui na playlist Vale a Pena Ler. É isso, gente. Tchau e até a próxima.